Vamos lá, meus irmãos, continuando nossa terceira aula de Educação Religiosa 1, é o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos trabalhando no livro Bases da Educação Cristã, do nosso irmão Howard Armstrong, e nós estamos agora concluindo essa parte, e eu vou passar para vocês um vídeo, né, criado aqui pela Inteligência Artificial Notebook LM, um resumo em vídeo, e logo na sequência, depois disso, a gente vai para os slides da professora Aparecida e a gente fecha, né, essa aula de hoje, tá bom? Então, nossas aulas estão sendo gravadas. Vou passar aqui para vocês, tá? Vou passar, deixa eu só abrir para vocês. E eu gostaria de saber se o som está chegando para vocês. Apenas sinalizem para mim se o som está chegando. Sabe, quando a gente pensa em educação cristã, talvez a primeira imagem que venha à mente seja uma escola Então, tá bom. ou universidade. Então, vou voltar. Mas a verdade aqui é que para os primeiros cristãos... Vamos lá, vou começar. Sabe, quando a gente pensa em educação cristã, talvez a primeira imagem que venha à mente seja uma escola ou universidade. Mas a verdade é que para os primeiros cristãos, a ideia de ensinar era algo muito mais fundamental. Não era só uma recomendação, não. Era uma questão de pura sobrevivência e de identidade. E foi essa urgência que deu o pontapé inicial para uma história gigantesca que, no fim das contas, ajudou a moldar o nosso mundo ocidental. E aí fica a pergunta, né? Como é que uma fé tão antiga, que começou lá atrás, conseguiu construir um sistema de ensino que se tornou, uau, tão poderoso a ponto de influenciar o mundo todo? É exatamente essa história que a gente vai desvendar. Uma história cheia de inovação, de muita luta para preservar o conhecimento e, claro, de muita transformação. Então, para entender isso tudo, nosso caminho vai passar por 5 pontos-chave. A gente começa lá nas raízes do aprendizado, depois dá uma olhada em Jesus como um grande professor, vê como a igreja se organizou para ensinar, como ela guardou todo o conhecimento na Idade Média e, finalmente, como tudo isso ajudou a fazer explodir o Renascimento. Vamos nessa? Ok, vamos ao nosso primeiro ponto. E aqui é super importante entender uma coisa. A educação cristã não apareceu do nada, do zero. Ela, na verdade, bebeu de uma fonte muito rica, uma tradição de aprendizado que já vinha, de séculos. Imagina só. No comecinho de tudo, a sala de aula era a própria casa. A educação não era algo separado da vida. Ela era a vida. Os pais passavam para os filhos a história do seu povo, os valores, as tradições, tudo isso no dia a dia, através de histórias, de rituais, no meio do trabalho. Era uma coisa orgânica, uma transmissão de fé e cultura que acontecia ali, no coração da família. Só que aí acontece uma virada de chave gigantesca depois do exílio na Babilônia. Aquela educação que era super familiar começa a ficar mais formal, mais comunitária. É aí que surge a sinagoga, que era literalmente a casa de ensino. O foco agora passa a ser o estudo dos textos, da Torá. Essa passagem da casa para a sinagoga, gente, foi um passo enorme. Um momento que formalizou de vez o ensino religioso. Ok, agora vamos avançar no tempo e focar numa figura central que não foi só um líder religioso. Ele foi, na verdade, um educador revolucionário. Os métodos de Jesus, a forma como ele ensinava, nossa, aquilo quebrou muitos paradigmas da sua época. A forma como Jesus ensinava era genial, de tão simples e eficaz. Pensa bem, ele sempre partia daquilo que as pessoas já conheciam para explicar algo novo. Ele pegava coisas do dia a dia, tipo sementes, ovelhas, para falar de conceitos espirituais super abstratos. E o mais interessante, em vez de só dar as respostas, ele fazia perguntas. Perguntas que faziam a pessoa pensar, sabe? E as parábolas, então, eram do toque de mestre. Histórias curtinhas, do cotidiano, mas com uma profundidade que ficava na cabeça para sempre. E aqui está o pulo do gato. Para Jesus, ensinar não era só encher a cabeça de ninguém com informação. De jeito nenhum. O objetivo era transformar. A meta não era informar o intelecto, era provocar uma mudança real na vida da pessoa. No jeito dela agir, no seu caráter. Era, no fim das contas, uma educação para a vida. Bom, depois que Jesus já não estava mais fisicamente presente, a igreja que estava nascendo, ela enfrentou uns desafios, olha, gigantescos. E para conseguir sobreviver e crescer num ambiente que era muitas vezes bem hostil, eles foram praticamente forçados a criar um sistema de ensino próprio, mais formal. Pensa na situação.
Eles precisavam ensinar uma galera super diversa, gente que não era judia e não tinha a menor base sobre aquilo tudo. Tinham que defender suas ideias de críticas de filósofos muito preparados e, dentro de casa, precisavam definir o que era a doutrina certa para combater ideias que eram consideradas erradas. Além disso, era preciso treinar novos líderes e, claro, criar um jeito de preservar toda essa nova tradição que estava nascendo. Era muita coisa para lidar. E um desses desafios intelectuais enormes era o gnosticismo. Para simplificar bastante, era uma corrente que dizia que a salvação não vinha pela fé, mas por um tipo de conhecimento secreto, super intelectualizado. Isso batia de frente com a mensagem central do cristianismo, né? A igreja precisava de uma resposta à altura. E a resposta veio, e foi muito bem estruturada. Primeiro, com a apologética. Figuras como Justino Mártir começaram a usar a própria filosofia para defender a fé. Depois, criaram as escolas de catecúmenos, que eram basicamente o curso preparatório para os novos convertidos, antes do batismo. E para os futuros líderes surgiram as escolas catequéticas, que eram centros de estudo avançado, como a famosa Escola de Alexandria. Ou seja, a igreja estava de fato montando o seu próprio sistema educacional. Agora a gente dá um salto para a Idade Média. E olha, muita gente pensa nesse período como a Idade das Trevas, né? Mas nesse cenário, a igreja acabou tendo um papel que talvez muitos não esperem. Ela foi a grande guardiã do conhecimento. Tenta imaginar a cena. O Império Romano, que por séculos manteve uma certa ordem, está desmoronando. Bibliotecas sendo destruídas, o conhecimento se perdendo, o risco de que tudo o que foi produzido na antiguidade, tanto o saber religioso quanto o secular, simplesmente sumisse do mapa, era real. Um momento muito crítico para a civilização. E quem é que salvou o dia nesse cenário? Os mosteiros. Eles se tornaram verdadeiros cofres de conhecimento. Os monges viraram os principais copistas do Ocidente. Eles passavam a vida inteira copiando, com uma paciência incrível, não só textos religiosos, mas também os clássicos da literatura romana. E mais, eles criaram escolas monásticas para ensinar as crianças a ler e a escrever. Foram eles que seguraram as pontas. E esse trabalho de formiguinha deu frutos incríveis. O que começou lá no século VI, com pequenas escolas em mosteiros, foi evoluindo. Lá pelo século XI, as escolas das catedrais já eram as mais importantes. E a partir delas, no século XII, nasce algo totalmente novo. As primeiras universidades, que eram tipo associações de professores e alunos. A universidade, como a gente conhece hoje, nasceu ali. E com isso a gente chega na nossa última parte, um momento de ebulição de ideias. Um período que preparou todo o terreno para a reforma protestante e que viu nascer um novo jeito de pensar, um novo tipo de estudante. Nessa época, a gente tinha basicamente duas grandes correntes de pensamento. De um lado, a escolástica, de gente como Tomás de Aquino que usava a lógica e a razão para organizar e defender a fé de um jeito super sistemático. Do outro lado, estava nascendo o humanismo cristão com figuras como o Erasmo. A proposta deles era diferente. Vamos voltar para as fontes originais, ou seja, para a Bíblia nas línguas originais e para os textos clássicos. O foco aqui era mais na fé individual e em reformar a igreja por dentro. E aí duas coisas acontecem que simplesmente mudam o jogo. Primeiro, a invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg, que fez com que os livros ficassem pela primeira vez acessíveis para muito mais gente. E, ao mesmo tempo, surgiram movimentos de leigos, como os Irmãos da Vida Comum, que se dedicaram a ensinar as pessoas a ler a Bíblia por si mesmas. O conhecimento estava literalmente saindo da mão de poucos e se espalhando. E isso tudo nos leva à pergunta final. Pensa comigo. O conhecimento agora está se espalhando. Não pertence mais a uma elite. Existe um foco novo no indivíduo, na consciência de cada um. E a própria autoridade da igreja está sendo questionada abertamente. Com todas essas peças no tabuleiro, o que acontece em seguida? Bom, o palco estava mais do que montado para uma das maiores reviravoltas da história do Ocidente. O que vocês acharam, meus irmãos? Fantástico. Fantástico, não? É. Fantástico. Fantástico. Então, hoje nós resumimos essa obra, As Bases da Educação Cristã, né, com essa inteligência artificial, os acréscimos de aula, mas ainda temos mais alguns minutinhos, tá, para a gente terminar. Mas fantástico, não? Quanta informação. Isso ainda porque não desfrutamos, olha só, não desfrutamos do quê? Dos slides da professora Aparecida e nem do áudio que a inteligência artificial criou, tá bom?
Então, meus irmãos, só para vocês terem uma última ideia, o sumário do livro, né, pelo qual estudamos hoje, é esse daqui, ó. Só rapidinho, ó. Primeira parte, as bases bíblicas da educação. Depois, né, vem a segunda parte, as bases históricas da educação. Terceira base, as bases socioculturais e psicológicas da educação cristã. Quarta base, teológicas da educação cristã. E, por último, 4 bases que ele trabalha no livro. Não, e desculpa, a quinta base, a organização, organizacionais de um programa educacional para a igreja. Ou seja, fizemos uma síntese de 170 e poucas páginas. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, eu espero que essa aula hoje, né, agregue para os irmãos e ajude aos irmãos, porque eu não tenho dúvida que realmente foi um momento muito enriquecedor, né? Muito bom para todos nós, tá bom? Alguma pergunta, irmãos? Algum acréscimo? Querem fazer algum comentário? Né? Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo, então, agora pastor. aqui... Tá tranquilo. Né? Agora, só para a gente terminar, meus irmãos, é esse o material aqui. O material que eu quero que vocês leiam e apreciem com mais profundidade seria esse que a professora Aparecida criou, que também é um outro slide, né? No entanto, vocês notarão que é um material mais resumido, tá? E agora eu quero só dar uma breve síntese aqui, até por causa do horário, para não ficar uma aula muito longa, né? Já estamos perto do fim, mas eu gostaria de dar alguns destaques aqui para vocês, sabe? Aqui, por exemplo, irmãos, ó, o lar. A gente viu que tudo começava com a família, ou seja, o núcleo do ensino se dava com a família. O pai ensinando ao filho homem, ao filho, e a mãe ensinando à filha, a mulher. Claro que havia também essa interação entre pai e filha e mãe e filho, sim, mas vocês têm que lembrar que havia uma relação mais direta, porque, afinal de contas, o menino ele acabava sendo treinado mais nas habilidades paternas, na guerra, no campo, na caça. Então, era uma relação direta. A menina, né, no próprio lar, ali na tenda, né, no caso, porque vocês têm que lembrar que Israel, eles nascem como semi-beduínos, né? Eles eram um povo nômade, mas semi-beduínos, eles não eram totalmente, eles viviam em tenda, mas eles habitavam no lugar e depois eles se locomoviam. Isso durante o patriarcado. Depois eles vão para o Egito e depois eles reconquistam Canaã, e aí somente depois de reconquistar Canaã, que ali muda-se um pouco esse panorama. Por quê? Porque aí sim, Israel tinha casa. Então, o pai continuava fazendo as suas tarefas no campo e a mãe fazendo as suas tarefas no lar, como cuidar da comida, da higiene, da roupa. Então, percebam, essa relação era muito curiosa. Então, só quero... deixo aqui como material para vocês lerem. Eu até queria realmente ter lido com vocês, mas a nossa aula, né, foi bem rica aqui no material. Então, a questão dos professores, né? Diferente de nós, que somos treinados assim numa classe, numa faculdade, num seminário, os professores ali, eles nascem nesse ambiente do lar. Logo também, depois, nós vamos vendo algumas figuras. Lembram lá no Egito que a família de Arão é separada para o sacerdócio? E a família e os demais irmãos de Arão, que são todos os levitas, né? Eu quero lembrar, se você ainda não sabe, né? A tribo de Levi se tornou a tribo de pastores de Israel. Ou seja, eles que cuidavam das demais famílias. E dentro das tribos de Levi, um dos filhos, que ali começa no caso, com Arão, se tornam sacerdotes de Israel. E todos os descendentes de Arão, eles acabam sendo sacerdotes. E os demais irmãos, filhos de Levi, eles continuam como levitas. Então, na realidade, a gente tem os sacerdotes e temos os levitas, que ambos,
todos eles eram os pastores de Israel. Podem ver que a gente vai ver no Velho Testamento essa figura. Mas eram eles apenas que ensinavam? Percebam, o ensino começa com o pai, o ensino começa com a mãe, e depois o ensino vai se propagando por parte da família de Levi, onde nascem os pastores de Israel, que são sacerdotes e levitas, mas não para aí. Vocês têm que lembrar que também das tribos de Israel tinham os príncipes, depois nascem quem? Nascem os juízes, depois temos também a monarquia, que são os reis. Querendo ou não, todos eles tinham um papel também na pedagogia, no ensino. E qual era o ensino deles? O ensino era a lei de Deus. E também nós vemos, logo ali no próprio Egito, nós vemos uma figura importante com Moisés. Notem que Moisés é irmão de Arão, Moisés ele era da tribo de Levi. Lembra que eu falei que eles são os pastores de Israel? Então, olha que interessante. Moisés, ele foi o quê? Ele foi o profeta. Mas ele foi somente o grande profeta do Velho Testamento? Não. Ele também foi um tipo de professor e mestre, né? Podem ver que os 5 primeiros livros saem da pena dele. Olha só, ele fez um papel pastoral ou não fez? Fez. E o seu irmão, Arão, fez um papel pastoral? Fez, como sacerdote. Estão vendo a tribo de Levi? Então, percebam que também, no Velho Testamento, a gente vai ver uma outra figura importante no ensino, que são os profetas. O que eles ensinam, irmãos? Eles ensinam a lei de Deus, o povo de Deus, tá bom? Então, continuando aqui rapidamente, só fazendo um breve apanhado, aí vem o templo, né? Antes do templo, nós temos o tabernáculo, lembram? O tabernáculo era um lugar de ensino, era a sede religiosa. Depois Deus cria o templo. No material que nós estudamos aqui, do nosso irmão Armstrong, ele fala do templo, ele vai para a sinagoga. Lembra que eu falei que eu queria mencionar algo para vocês? Que é aqui, exatamente esse ponto. Antes, entre a sinagoga e entre o templo, irmãos, a gente não pode esquecer uma figura que aparece, que é o profetismo. Ué, mas como assim, pastor? Profetismo? Profetismo é diferente de profeta? Não é diferente. Lembra que Deus levanta Moisés como profeta. Ou seja, a figura dos profetas foi sendo levantada por Deus lá no texto sagrado. A gente vai ver que, por exemplo, Noé é um tipo de profeta. Abraão é um profeta. A gente vai ver que José do Egito é um tipo de profeta. Que ele passa a palavra de Deus aonde eles chegam. Mas Moisés é o grande profeta, não é? Mas logo depois de Moisés, a gente vai ver quem? Josué. Josué também é um tipo de profeta. E a gente tem um outro grande profeta que é Samuel. Pode ver que Samuel é um grande profeta de Israel. Percebam que os profetas já existiam. Mas quando eu falei há pouco, né, que Deus levanta a escola do profetismo, e eu coloquei aqui logo depois do templo, eu estou me referindo à escola de profetas com Elias e com Eliseu. Lembra lá na tribo do norte? Que Deus levanta a escola dos profetas para a tribo do norte. Israel estava dividida entre tribo do sul, com capital tribo do sul em Judá, com capital em Jerusalém, e tribo do norte com capital em Samaria. Aqui na tribo do norte, nessas 10 tribos, Deus levanta Elias e Eliseu, e a escola dos profetas. Então, guardem isso, irmãos. Antes da sinagoga, Deus já estava levantando também a escola dos profetas. Eles não tinham um currículo propriamente dito, eles não tinham, né, a dinâmica deles não era como a dinâmica depois da sinagoga. Mas é fácil de ser compreendido. Por que não eram, irmãos? É simples. Porque a tribo do norte aqui vivia muita perseguição. E os profetas sobre eles só tinham chumbo grosso. E como você vai montar uma escola bem estruturada, bem estabelecida, você tem uma demônia, uma diaba, como uma Jezabel querendo acabar com todo mundo? Entendeu? Não dá. Então, percebam que faltou uma certa estrutura, não por causa do desleixo dos nossos irmãos, mas por causa dos momentos. Essa escola foi genial. E essa escola foi preservada. Tanto é que depois, inclusive aqui na tribo do sul, e lá em Judá, em Jerusalém, eles aprenderam muito com a tribo do norte.
Mas quem da tribo do norte? A escola de profetas. Então, percebam, mais uma vez, Deus estava providenciando o ensino por meio dos seus profetas. E aqui, meus irmãos, a gente vai ver, por exemplo, Isaías, que era um profeta do palácio. A gente vai ver, por exemplo, Jeremias, que era um sacerdote. Se vocês não sabem, irmãos, Jeremias, ele foi filho de um grande, ele está na linhagem de Ilquias, um grande sacerdote de Israel. Percebam, eles foram frutos dessa escola. Ou seja, essa escola fez discípulo ou não fez discípulo? Glória a Deus. Então percebam que depois Deus castiga a tribo do norte, Deus preserva a tribo do sul e leva eles para o cativeiro babilônico, e lá na Babilônia, aí nasce o que agora? A sinagoga. Então, o nosso irmão, ele não destaca isso no seu livro, mas eu gostaria de dar esse acréscimo aqui. Então, a sinagoga agora, depois de tudo, aí sim foi mais estruturado, porque agora a sinagoga, ela recebia o quê? Essa função de ser agora aquele lugar da casa. Aquela casa que nasce lá no lar, que depois se propaga nas escolas dos profetas, nos modelos das tribos de Levi, agora aqui na sinagoga, lá na Babilônia, ela recebe uma nova roupagem. E quando eles voltam para Jerusalém e agora reconstroem o templo, aí as sinagogas já estavam espalhadas no mundo inteiro. Tá bom, meus irmãos? Então, percebam, ele menciona a escola dos profetas, mas eu gostaria de dar esse destaque aqui para vocês, tá bom? Bom, e aí, então a gente, depois leiam com mais cuidado, com mais atenção, né? Eu tinha até separado aqui para vocês também, meus irmãos, uma ideia, né? Porque essa escola dos profetas, essa sinagoga, tudo que o judeu fazia, meus irmãos, era também algo que Deus deixou para eles como um grande memorial, tá bom? Ou seja, meus irmãos, toda essa fé era transmitir a herança histórica, era transmitir os ensinos de Deus, cada acontecimento do povo de Deus, era transmitir a ética, a moral, era transmitir as festas, assegurar que o povo de Deus continuasse adorando a Deus. Perceba que todo o propósito da educação religiosa era adorar e engrandecer a Deus e preservar a revelação de Deus na história do povo. Ou seja, podem ver que Deus separa um povo, separa uma nação, separa um território, acontecimentos, e tudo isso vira grandes memoriais na história da educação desse povo. Para quê? Para que se perpetue para todas as gerações. Então, meus irmãos, podem ver que o currículo, né, de tudo que fica deixado é o quê? São símbolos, são marcas, são memoriais, aonde se perpetua, né? Podem ver que a gente tem as festas principais, a Páscoa, os Pentecostes, o Tabernáculo, aonde tudo isso era um meio pelo qual o ensino se propagava de forma informal na vida de cada judeu. E dessa forma a lei de Deus era ensinada por meio não só da lei, mas por meio de toda a literatura do Velho Testamento. E assim, dessa forma, nasce, né, esses princípios educacionais no Antigo Testamento. Agora, um acréscimo aqui que eu queria falar para vocês, meus irmãos, eu vou mandar o link para vocês, é o seguinte: para os judeus, hoje em dia, como que os judeus ficam pregando o evangelho? Ou melhor, eles ficam mandando missionários? Sabe por que não, meus irmãos? Para os judeus, olha que interessante, dentro do rabinato, o que eles enxergam? Olha que curioso. O judeu, ele tem o que eles chamam, para os judeus, a salvação dos outros povos se dão quando eles cumprem as 7 leis de Noé, ou leis noéticas. O que seriam as leis noéticas, meus irmãos? Resumindo aqui, seriam 7 princípios aonde, se cada povo, de cada nação praticar isso, o povo está salvo. Essa é a concepção para um judeu. Então, só para a gente finalizar, né? Ou seja, se eles seguem mandamentos, se eles têm leis, tribunais, se eles não blasfemam contra Deus, se eles não adoram outros ídolos, se eles não praticam imoralidades sexuais,
se eles não matam o próximo, se eles não praticam o roubo, ou se eles não praticam crueldade com os animais, ou seja, essas chamadas leis noéticas, aquele povo, aquela nação está salva. Por isso que o judeu não prega, né, como nós fazemos. Nós sabemos que isso é uma distorção, pelo menos essa é a minha opinião, tá, meus irmãos? O povo judeu não era para ser assim. O povo judeu era para, literalmente, ter se tornado totalmente cristãos e propagado o reino. Essa foi uma cultura que eles chegaram dentro dos princípios deles, tá bom? Mas eu estou passando tudo isso para vocês verem o quanto o Velho Testamento foi importante e é ainda hoje o povo judeu e para o povo cristão. E hoje aqui, meus irmãos, para a gente fechar, né? Teriam mais algumas outras coisas para falar para vocês. Então, depois, peguem todos esses materiais aqui, né, e leiam, tá bom? Com detalhes. Só para a gente fechar. É impossível sermos uma igreja cristã bíblica e sadia sem conhecermos o Velho Testamento e a história do Novo Testamento. É impossível. A gente só se torna realmente conhecedor dessa história e de uma boa educação cristã conhecendo bem as bases. Qual é a base? A revelação oral e principalmente a revelação escrita, que está onde? No Velho Testamento. Dessa forma, a gente consegue padronizar todo o nosso ensino religioso cristão. E a gente só conseguiu chegar onde chegou por causa dessa riqueza histórica que nos traz até aqui. Tá bom, meus irmãos? Deu para entender? Deu para fazer uma boa síntese? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender, sim. Aquele vídeo ficou bem ótimo, hein? E o começo também, da árvore. Né? E depois ouçam o áudio que eu passei para vocês da inteligência artificial. Esse artigo que eu acabo de falar para vocês sobre a salvação dos judeus, meus irmãos, vocês podem ver, eu vou mandar o link para vocês também, tá bom? Porque é muito interessante, porque os judeus, né, pensam dessa forma, né? Porque para eles a salvação é assim, né? Porque eles seguem aquilo que eles chamam de leis noéticas. E resumindo, irmãos, nada mais nada menos do que um povo atingir uma vida ética e moral bem evoluída. Seria esse o princípio, entendeu? São chamadas leis noéticas. É uma pena que os judeus chegaram a esse ponto, porque, na realidade, o final seria eles se tornarem cristãos genuínos, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Estou publicando aqui no nosso grupo, tá? Esse material da salvação dos judeus, para vocês aprenderem. E depois, então, ouçam o áudio do resumo do livro, criado pelo Notebook LM. E é isso, meus irmãos. Querendo Deus, na semana que vem a gente vai para outro material e que Deus nos ajude nessa caminhada tão boa, tá bom? Beleza? Alguma pergunta? Beleza. Tranquilo, sem nenhum. Então tá bom, minhas irmãs, meus irmãos, Deus abençoe, boa noite, e querendo Deus, nos vemos terça-feira que vem. Amém. Boa noite, graças a Deus a todos. Boa noite, pessoal, graças a Deus. Boa noite. Deus abençoe.